Olá, boa tarde. Que alegria neste dia 6 de junho de 2021. E nós estamos aqui novamente para mais um encontro. E minha caríssima amiga, parceira de estudos de constelação, integrante do nosso grupo Saberes, Essência e Consciência, já se faz presente conosco para darmos início a mais um encontro de meditação, hoje com um tema muito importante para quem trabalha com a constelação, para quem admira esse tema e para quem quer ter sucesso nos relacionamentos, sucesso na sua profissão, sucesso com os seus amigos, sucesso na sua vida amorosa. Bert Hellinger, Sophie Hellinger, que vem aprimorando a constelação familiar, tem deixado um manancial riquíssimo de informações acerca da constelação. Mas não é uma informação apenas e meramente teórica, ela tem uma aplicação prática e vivencial. Ela parte da área da filosofia, da psicologia. A psicologia nasce na filosofia e o Bert faz uma espécie de aproximação, uma multidisciplinar e nos fornece muitos ensinamentos de forma que a gente possa viver de uma forma muito mais rica, muito mais próspera. Eu vou pôr aqui uma música para meditação. E aí a gente vai ter uma música de fundo, porque acabei ao preparar aqui o nosso encontro de hoje, eu fiz no dia 6 hoje, nós estamos participando do Ekadashi. O Ekadashi é o dia selecionado pela cultura védica para a gente fazer o jejum. E nesse jejum, exatamente nesse dia, porque nós estamos no 11º dia após o início da lua nova. E é nesse dia que a lua, que rege os alimentos, está fazendo uma limpeza nos líquidos, nas águas do planeta e limpa também as toxinas do nosso corpo. Por isso que é fundamental que nesse dia a gente adote não comer proteína animal, nada de frango, nada de peixe, nada de churrasco. É difícil, eu sei, é difícil fazer isso no domingo. Vai, se você hoje já não resistiu, foi convidado para um churrasco com seus amigos, tudo bem, tá valendo. Mas o próximo eu sempre divulgo aqui e ele não demora. São duas oportunidades que você tem por mês para fazer essa desintoxicação do seu corpo, essa desintoxicação emocional, essa desintoxicação mental. E hoje, só que nós estamos entre dois eclipses. Nós tivemos um eclipse da Lua no dia 26 de maio e vamos ter um eclipse do Sol agora no dia 10 de junho. Sempre acontece ao contrário, primeiro o eclipse do Sol, depois o da Lua. Entretanto, entre dois eclipses, nós estamos passando por uma transformação. Nós estamos mudando internamente, emocionalmente, nós estamos nos renovando. Então, para quem quer perder peso, o jejum de hoje seria fundamental para voltar para o seu peso ideal. Entretanto, o importante, mais do que a estética, é o bem-estar, é a saúde. O próximo jejum eu sempre aviso aqui no meu Instagram e você vai ficar muito bem informado. Então, eu dou as boas-vindas a quem está aqui. Gente, para eu ver quem está aqui, eu preciso do óculos. Que legal! Michele, doutora Caroline, Rose de Jesus. Nossa, vocês são a minha alegria de viver. Então, a nosso encontro de hoje, eu vou explicar as 3 consciências. Tudo isso baseado
em vários livros do Bert, mas especialmente neste livro, Conflito e Paz, especialmente nos Fundamentos da Constelação, da esposa do Bert, né? O livro 1 e 2. E na fonte Não Precisa Perguntar por o Caminho. Se você dispõe ou tem acesso a esses livros, você pode aprofundar aquilo que será dito aqui. Mas antes de começar, eu preciso, acima de tudo, dizer uma coisa para vocês. Eu tomo este conhecimento com o maior respeito. Eu tomo este conhecimento na medida em que eu vou trabalhando em mim esses conceitos, porque é algo vivencial, né? Eu preciso dar o meu depoimento e vocês precisam ver mostra de que isso funciona porque está funcionando comigo. Então, eu sou encorajada a tomar a minha vida. Eu sou encorajada porque eu aprendi que eu tenho um destino e que esse destino tem força. E que eu tenho um lugar no mundo que ninguém vai ocupar, assim como você. Esse lugar é seu, está te esperando. O lugar que eu ocupo, ninguém pode ocupar, porque não existe outra Elizabeth, não existe outra Adriana, não existe outra Michele Hugues, não existe outra doutora Caroline Lobo, não existe outra Vânia, e assim todas as que vão ouvir posteriormente esta live, que neste momento não estão tendo essa possibilidade. Cada destino tem uma força. E é Bert que vem nos revelar isso. A Hellinger Science é um corpo de conhecimento que tem por base as profundas descobertas derivadas de observações, porque Bert, ele não foi lá olhar a teoria, ele primeiro foi ao campo ver como funciona. E a partir da sua observação empírica, a partir dos fenômenos que ele foi observando no campo, e ele fala numa entrevista que a constelação começou aos pouquinhos nos anos 70. Ele fazia nos finais de semana encontros terapêuticos com casais. E ele fazia um encontro para 35 casais. Então ele esperava, ao fazer um encontro, uma das pessoas pediu para gravar aquele encontro e transformou aquilo num livro. Então aí o pessoal gostou do livro, os casais começaram a dar depoimento sobre aquilo que eles tinham colocado em prática e nas constelações que eles haviam feito. O Bert disse, vou repetir. Aí o pessoal pediu uma conferência. Então ele se preparou para demonstrar isso para um público de 35 pessoas. Apareceram 350 pessoas. Ele precisou mudar o espaço de realização do evento. Desde então, desde esse primeiro passo, que é muito importante, gente, o nosso primeiro passo é muito importante. O primeiro trabalho que você fez, seu primeiro dia de escola, nada substitui esse primeiro passo, né? E o ponto de onde nós estamos, no agora, não pode invalidar cada passo que a gente deu, errando, acertando, rindo, chorando, porque o mais importante é o próximo passo que a gente vai dar. Esse é o mais importante. Esse passo pode ser mais assertivo se você, a partir da consciência, da clareza e do esclarecimento acerca das 3 consciências do Bert, começar a reflexionar sobre a sua vida. Então, quando nós falamos em constelação familiar, nós falamos de vida, nós estamos falando de harmonia nos relacionamentos, não é isso? E quando nós falamos de vida, somos levados a pensar na fonte da vida, nos nossos portais de vida. Quem são os nossos portais de vida? Aquele homem, aquela mulher bem comum, como eu, como você, que nos geraram, né? Eles disseram sim àquele momento e dali gerou uma vida. Então, os nossos pais são os portais de entrada para que a gente tivesse esse corpo, para que a gente ingressasse no universo da matéria. Então, neste universo
o nosso destino é coordenado por 3 níveis de consciência. Nós podemos entender melhor os modos de atuação desses 3 níveis de consciência? Calma, que não é nada complexo. O Bert tem um dom de trazer de uma forma muito simples, muito concreta, de forma que a gente possa compreender algo que pode estar de uma forma muito prolixa, muito complexa, numa tese de doutorado, numa dissertação de mestrado, num livro publicado de uma área médica especializada. Ele consegue traduzir isso. Então ele diz assim: nós podemos entender melhor os modos como atua nossa consciência, levando em consideração a associação com os nossos campos mentais. Então, se a gente for olhar essa associação, fica patente que nós nos movemos em diferentes campos. Quando nascemos, até determinada idade, estamos no campo restrito, relacionando com os nossos pais, nossos tios, nossos avós, nossos primos, nossos irmãos, nossos vizinhos, aquela pequena comunidade, né, que está no nosso entorno. Quando a gente vai para a escola, a gente frequenta um outro grupo. Ali tem outras almas que vão conviver conosco e aquele ambiente oferece elementos que vão permitir que eu, passo a passo, dia por dia, dê mais um passo rumo à evolução e o alcance dos propósitos que a minha alma veio cumprir nesta vida. Então, gente, dentre as descobertas do Bert, no desenvolvimento daquilo que ele chama de Familienstellung, estão 3 consciências. A consciência pessoal, a consciência arcaica, no começo ele chamou de consciência sistêmica, depois chamou consciência arcaica, a consciência de clã e por último consciência de grupo. Tá? Então essa é a segunda consciência. Aqui nós vamos usar a denominação consciência de grupo. Então consciência pessoal, consciência de grupo e a consciência espiritual. Então, como é que atuam, como é que nós, né, estamos dentro dessa grande alma, e o Bert diz isso, mas diz isso com todo cuidado. Nós não temos uma alma, nós estamos dentro de uma grande alma. Como atua? E ele começa a explicar isso pelo nível de consciência pessoal. A consciência pessoal, ela está no âmbito do indivíduo, ela é limitada, ela se baseia nas crenças, né? Nas crenças que a gente vê na nossa casa, né? Sei lá, não toma manga com leite, vai fazer mal, ou então não toma banho de chuva, pode ficar gripado, não faça isso, não faça aquilo. Aquelas crenças que nos são passadas, transmitidas, mas basicamente crenças populares e naquele ambiente cultural da minha família, né? Que o meu núcleo familiar cultua. E uma das formas de a gente identificar essa consciência, basta a gente olhar no entorno, a gente vê as pessoas embasadas nessa consciência estreita e limitada que é a consciência pessoal. Um dos sintomas das pessoas que estão nessa consciência e apenas e tão somente são as pessoas que preocupam com o que o outro vai dizer, não é? Preocupa com a opinião de terceiros, preocupa com um padrão. Então a consciência pessoal, ela julga por causa disso. Ela condena, ela afasta e ela exclui. A consciência pessoal julga, condena, afasta e exclui. Às vezes a gente, se não cuidar, a gente, quando está num núcleo de pessoas com quem a gente tem afinidade, às vezes por comodismo, a gente embarca, né, numas conversas que vão por julgamento. Você viu que a fulana tá mais gorda? Nossa, tá gorda. Você viu o fulano? Viu o cicrano? Então, essa consciência pessoal, ela vai se basear na exclusão. Então, entre aspas, aquilo que eu coloquei no nosso card.
Se você não pensa igual a mim, você não torce para o mesmo time que eu, você não gosta do presidente que eu votei, então eu te excluo, porque você não serve para conviver comigo. Eu excluo porque você não faz parte da minha tribo. Vamos colocar assim. Essa consciência pessoal, ela é a fonte de todos os problemas que atravessamos durante a nossa existência humana. Quem diz isso é o Bert Hellinger. Ela tem a ver com aquilo que a gente aprendeu na nossa família de origem. Ela determina a forma como vou me relacionar com o meu cônjuge. Suponhamos que eu me case com alguém de uma outra cultura que no domingo vai comer sushi. E na minha família, domingo tinha que ter lasanha, ou tinha que ter carne assada, né? Ou eu me caso com uma família de vegetarianos e aí eu disse assim, nossa, aquele pessoal lá vive à base de folha, né? Então, ai, domingo, que horror, vou ter que ir para a casa da minha sogra. Então, a gente se coloca dentro desse âmbito muito restrito, dentro desse quadrado que a gente viveu e não se permite experienciar, experimentar, vivenciar outros sabores, outras línguas, outras formas de conviver, outras formas de nutrição e o quanto a gente pode aprender, né? Então, a consciência pessoal determina como é que eu vou atuar perante os tabus, perante a política, perante aquilo que acaba fazendo com que a gente separe isto ou aquilo. Ah, esse grupo aqui é do 13, esse grupo aqui é do 15, o outro grupo lá é do 17. Então, eu separo. Mas isso, imediatamente, nos leva à segunda consciência. Bert, como eu disse no começo, ele chamou de consciência sistêmica, depois, nos outros livros, ele chama de consciência de clã, depois ele chama de consciência de grupo. Essa consciência, ela é um pouquinho mais ampla. Ela se sobrepõe à consciência pessoal. E ela influencia todos os membros de uma alma, de um grupo. Então, no início, Bert Hellinger chamou também de consciência arcaica e de consciência coletiva. Então, vocês estiverem lendo algum outro livro que foi lançado no início, né, lá nos anos 80, os anos 90, vocês vão encontrar essa denominação. Então, a consciência de grupo abarca a primeira, só que ela está a serviço do coletivo, a serviço do todo. A consciência do grupo obedece a uma lei básica. Ninguém que tenha pertencido ao sistema pode ser excluído. Mas o que se passa quando acontece uma exclusão? Quando acontece, por exemplo, um bebê que nasce, um natimorto, né? E depois, na ordem dos filhos, ele não é lembrado. Ou um aborto, ou enfim. O que acontece quando a gente exclui? Uma pessoa do sistema, geralmente o mais fraco, segundo Bert, aquele que não pode se defender sozinho, mais tarde vai ser tomado para representar aquele membro excluído e isso vai se tornar o destino dele. A consciência coletiva, ela atua com mais força do que a consciência pessoal. Quando a consciência pessoal exclui alguém, a consciência coletiva olha para o grupamento, dentre todas as pessoas escolhe alguém. Normalmente, aquilo que na consciência pessoal eu critico, imediatamente eu me emaranho com aquela qualidade. Então, aí, para essa pessoa que vai representar o excluído, começa o adoecimento na família, tanto adoecimento em nível mental, em nível físico, em nível emocional e fracassos financeiros. Às vezes, a gente reclama, a prosperidade está demorando a chegar. O que se passa?
A consciência coletiva está reparando algo que houve no sistema, porque a consciência coletiva vai trabalhar a favor do todo, do agrupamento. Então, se alguém foi abortado na família, esse descendente vai ser escolhido pela consciência coletiva para o cenário da vida e ela começa a representá-lo. Como se representa o excluído? Fracassando e adoecendo. A pessoa escolhida não tem consciência disso. Ela está apenas a serviço da compensação. Ela começa a desempenhar um papel diferente do seu habitual. Sabe aquela pessoa que parecia que ia como fogo de palha, de repente, murcha? Ela começa a agir de forma diferente do esperado pela sua família, pelo seu grupo de trabalho, mas inconscientemente ele começa a desempenhar um papel que não é seu. Aqui a consciência de clã trabalha de forma que as leis do amor sejam observadas no mais estrito rigor. Ela talvez seja a forma de ação com a qual a gente não consegue concordar. A gente não concorda que algum membro da nossa família adoeça, não concorda que um amigo nosso, um filho nosso, os nossos pais sofram. A gente não concorda quando a gente espera por muito tempo e a prosperidade não chega. Quando vem o fracasso financeiro, quando a empresa vai à falência. Entretanto, lá no fundo, enquanto isso está ocorrendo no plano físico, quando isso se verifica dentro do nosso núcleo familiar, algo lá no fundo está sendo reorganizado, está sendo trabalhado por essa consciência coletiva e está sendo compensado para essa alma familiar, para compensar a exclusão daquele membro que foi deixado de lado. Então, a consciência coletiva trabalha de forma que as leis do amor sejam aplicadas no rigor. Isso em silêncio. Isso inconscientemente, queiramos ou não. Então, esta consciência, no fundo, trabalha pela completude, pelo todo. Ele atua como uma espécie de um vigilante, 24 horas, 365 dias por ano, para velar com que aqueles que foram excluídos seja reparada aquela exclusão, ainda que seja em sacrifício da vida de um outro, até que eles sejam novamente olhados e incluídos. Isso vai acontecer a nossa revelia dentro de um determinado sistema, dentro de um sistema de cada um de nós, para que tudo isso entre novamente numa ordem, numa homeostase, para dizer um termo da teoria geral dos sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que é esse biólogo que desenvolveu essa teoria difícil e que Bert vai lá, pega essa teoria que foi criada para compatibilizar a linguagem das ciências da natureza com as ciências sociais, as organizações sociais. E Bert pega esses princípios e aplica de uma forma muito vivencial, observável para os nossos sistemas, para o sucesso dos relacionamentos. Bom, falamos da consciência pessoal, falamos da consciência coletiva, agora a terceira consciência, a consciência espiritual ou a consciência do espírito. A fonte não precisa perguntar pelo caminho, e este livro, Conflito e Paz, o Bert informa que existe uma primazia. A consciência de grupo tem uma primazia sobre a consciência pessoal e a consciência espiritual tem a primazia sobre a consciência de grupo, tá? Quando Bert fala dessas duas consciências, a determinado momento, primeiro ele fala das duas, ele desenvolve as duas em vários livros, para só nesses livros posteriormente falar dos movimentos da alma. Em A Fonte, não precisa perguntar pelo caminho, e nesse livro Conflito e Paz. Ele vai dizer depois também no Amor do Espírito,
que vão dar embasamento para o Familienstellung, a constelação original Hellinger. Então, sobre as duas consciências, ele vai falar depois, num outro estágio maior, a observação dos movimentos da alma. E o que é os movimentos da alma? Aqui está em jogo uma vinculação que ultrapassa os limites da nossa família, ultrapassa os limites dos grupos a qual pertencemos, o grupo do nosso trabalho, nosso grupo da academia ou do Pilates, nosso grupo de tomar uma geladinha, fazer um happy hour, nosso grupo de viagem, nosso grupo de colegas e ex-colegas de estudo, dos vários grupos dos quais fazemos parte. Ele vai dizer que essa vinculação dos movimentos da alma é um movimento do amor, onde tudo que estava separado finalmente se une. Essa consciência, a consciência espiritual, ela não tem discernimento. Como assim ela não tem discernimento? Ela não discrimina, isso é bom, isso é mal. Ela não tem aquela dualidade. Eu separo o grupo dos bons, eu separo o grupo dos maus. Eu não quero falar com os maus. Ali tem estuprador, tem assassino, tem uma série de infratores, né? Tem uma série de gente que, entre aspas, faz o mal. Então, esta consciência, ela é amoral. Como assim consciência moral? Ela não tem o conceito de certo e de errado. Ela se baseia única e exclusivamente no conceito do amor. A pessoa que foi escolhida pela mente coletiva recebe da consciência espiritual uma determinação. Essa pessoa adota o destino daquele excluído e passa a viver no palco da vida encenações dramáticas de falência financeira, de adoecimento, seja mental, seja físico e emocional. Onde a gente pode comprovar isso na prática? Quando a gente tem oportunidade de participar de uma constelação em grupo, é no movimento da constelação, por exemplo, os representantes, ao se colocarem no campo, sem intenção, sem desejo, sem compaixão, sem medo, eles vão ser tomados por uma força e vão seguir o movimento. Aquele movimento, a posição que vai ocupar, vão trazer revelações sobre onde é que estão os emaranhamentos da vida daquela pessoa que está sendo constelada. Então, eles são tomados, esses representantes, por uma força que vem dessa consciência, da consciência espiritual, dos movimentos da alma, e vai mostrar o que naquele sistema precisa ser reparado, compensado. Esse maior que se apresenta na representação, numa constelação familiar, tem a ver com essa consciência espiritual. Então, agora, há de se perguntar, qual das consciências está atuando em meu favor? A consciência espiritual, a consciência coletiva, a consciência pessoal? Qual desses níveis eu estou mais afinizada? Eu estou lá julgando e excluindo? Isso vai ter um preço. Quando estamos com o amor em ordem, quando estamos em paz com todas as pessoas que fazem parte do nosso grupo, quando estamos olhamos para todos os excluídos, os natimortos do nosso sistema, os assassinos, as vítimas, os perpetradores, quando todos, de fato, verdadeiramente passam a fazer parte, recuperam o seu direito de fazer parte, o que acontece? Tudo, o amor em ordem, é acionado pela consciência pessoal, coletiva e espiritual. E quando vivemos a ordem do amor, as três consciências atuam em nosso favor. Os nossos relacionamentos fluem, os nossos projetos pessoais fluem.
o nosso dinheiro, o fruto da nossa prosperidade, flui. Belíssimo todo esse conhecimento. Profundo todo esse conhecimento. E como é magistral poder acessar isso em 15, 20 minutos. Gente, isso levou 40 anos para ser trabalhado, aprofundado. E Bert nos oferece assim, de uma forma generosa. Está aí à nossa disposição. E a gente ainda tem alguns preconceitos, mas eu confesso que a constelação familiar me encoraja cada dia mais a abraçar o meu próprio destino, a olhar para o meu propósito de vida, a compartilhar conhecimento de forma graciosa, de forma gratuita. E fica aqui disponível, sem nenhum custo, sem estabelecer nenhum tipo de condição. Então, Bert, eu digo que eu tomo todo esse conhecimento de você, mas com todo respeito, com toda a grandeza. O que significa respeito? Respeito significa que eu dou o devido valor, a devida atenção. Quando eu dou no meu sistema lugar aos excluídos, às pessoas que antes eu olhava atravessado, nossa, eu quero muito me recompor com essas pessoas que eu não foram no momento, eu não as compreendi. É isso que acontece. A gente exclui por um preconceito que a gente vai gradativamente deixando no passado. Então, no Família Instellem, nós aprendemos isso na prática. Tomar a vida, incluir os excluídos, não distinguir se esse grupo é dos bons, o outro grupo é dos maus, não tem problema. Tudo é tão passageiro, né? Tudo faz parte de uma alma maior, de um projeto maior, e nós precisamos aceitar isso. Não pensa que foi simples para mim. A Sophie Hellinger, quando alguém vai fazer algum tipo de constelação ou porque se sente bloqueado para dar continuidade a algum tipo de projeto ou porque não está bem nos relacionamentos ou não consegue parar com o relacionamento ou já brigou e afastou de todo mundo e a vida travou. A Sophie Hellinger, olha, você se afastou da fonte de tudo. Você se afastou da fonte principal dos nossos pais, daqueles dos nossos mestres lá do jardim da infância, do maternal, que pegou na nossa mão. Aquele tem tanto valor até agora. Quando eu leio um livro, o livro que eu leio, o autor é para mim um mestre. Eu tomo tudo isso com respeito e com amor, porque ele me oferece de uma forma séria, de uma forma profunda, como é que funcionam as leis, que ele levou tanto tempo para sintetizar de uma forma tão simples. Bert nos ensinou que devemos respeitar o lugar de cada um. Eu tenho um lugar no mundo, eu não preciso sentir angústia, porque ninguém vai ocupar esse lugar da forma como eu vim ocupá-lo. Então nós não precisamos, como diz Sophie, as coisas estão, você está rompido com os seus pais, com os seus irmãos. O seu dinheiro está fluindo? Está. Ela diz assim, olha, mas você está fazendo um grande esforço para que isso aconteça. E no futuro, se você não recompor, não incluir novamente os portais da sua vida, você corre sério risco de perder tudo que você, com grande esforço, tentou amealhar. Gente, é muito sério, é muito profundo, é fantástico. Então, Bert nos fornece uma fonte de conhecimento que às vezes você lê uma frase já dá uma live, que eu vou colocar daqui a pouco. Eu sempre depois da live coloco um cardzinho como forma de fixação, um pouco assim didática. Eu vou deixar que todo esse conhecimento faça um sentido dentro de você, porque se não fizer sentido, não faz sentido que a gente esteja aqui,
que eu esteja compartilhando horas e horas. O pessoal, tem 5 anos que eu estou em uma formação em nível de especialização na fonte. Eu estudo na escola do Bert Hellinger, com Sophie Hellinger, sua esposa, que é autora, né, dos livros. E isso me habilita, isso me encoraja, e isso faz com que, aos poucos, eu ocupe o meu lugar, um lugar que conta comigo. Então, neste momento, eu convido a cada um a internalizar, a respirar profunda e pausadamente. 5 respirações com os olhos fechados, você pode contar, né, com o seu dedo aqui, mãos voltadas com as palmas para cima. Inale, exale. Inale, exale. Inale, exale. Feche os olhos. Descanse as suas pálpebras e observe como você se sente. Permita-se fazer todo esse silêncio e entrar numa conexão com a fonte da vida. Conectar com a força criativa, mantendo uma expressão suave no seu rosto, lábios entreabertos. Permita que esse ar atravesse a parte baixa, parte média e a parte alta dos pulmões e massageie suas cordas vocais profundamente. Inale, retenha o ar, 2, 3, 4, exale. Inale, acalme o seu coração, observe como você se sente, qual é a parte do seu corpo que manifesta algum tipo de sentimento, um calor ou um frio. Nos joelhos, joelho direito, esquerdo, nos pés, nos tornozelos, onde? Refine a sua sensibilidade, permita-se silenciar, permita-se dar um tempo para que cada conhecimento comece a fazer sentido dentro de você. Eu espero que essas palavras, que esses conhecimentos que o Bert nos fornece, sejam uma luz a ampliar a consciência. Então, neste momento, imagine-se envolvido numa luz amarela, dourada, fluorescente, como um ovo de luz, a luz da sabedoria. Inale profundamente, retenha o ar, de forma que o oxigênio vá até os seus alvéolos pulmonares, depois exale o gás carbônico, a parte residual do ar. Inale, exale. Inale, exale. Agora, como ensinei a semana passada, una os 3 dedos do meio e o meio do dedo do meio sobre o centro da sua cabeça, naquela linha que você imagina um corte de uma orelha na outra e do nariz até a nuca. Aqui tem um centro, o centro do nosso chakra da transcendência. E aqui, entre as sobrancelhas, no terceiro olho. Pessoal, nós estamos numa fase entre eclipses. É uma espécie de apagão cósmico. É muito importante que a gente
faça a conexão com a fonte da vida, com o poder criativo, a fim de que a gente intensifique a nossa luz, para que nós sejamos iluminados, para que nós possamos ampliar os conhecimentos a partir da ampliação da consciência. E hoje, como estudamos as 3 consciências, a consciência pessoal, coletiva e espiritual. Agora, você coloca as mãos nos ombros, a mão esquerda sobre o ombro direito e vice-versa. Imagine aí nas suas costas, do lado direito, no seu ombro, a imagem do seu pai, do outro lado, a sua mãe. Aqui eu imagino os meus. Faça conexão com a fonte da vida através desse homem, dessa mulher. Eu estou aqui. Eu faço parte. Eu pertenço. Graças a eles. Graças à vida. Agora, vamos aumentar. Coloque atrás dos pais e da mãe os avós, os bisavós, tataravós, pentavós. E assim sucessivamente. Imagine que toda essa energia flui através dos seus pais e vem até você. Inale profundamente. Una as mãos no alinhamento do coração. Aproxime o queixo do peito, numa reverência de gratidão por tudo que recebemos. É tão importante reservar alguns momentos do nosso dia para fazermos isso, para sintonizarmos. E aqui a nossa gratidão aos nossos pais, avós, aos nossos mestres, aqueles que compartilham conosco a convivência em algum grupo do qual nós fazemos parte. Todos vocês são muito importantes e eu sou grata a cada um. Vocês não estão no meu caminho por acaso. Eu tenho um aprendizado. Quando eu me abro para essa verdade, eu estou em sintonia com a consciência, os movimentos do Espírito. Tudo faz parte. E que bom que você está aqui. Namastê. A luz dentro de mim, saúde a luz dentro de você. Gratidão mais uma vez. Eu espero por você no próximo domingo. Até o próximo domingo. Eu espero que esta live tenha contribuído para você ampliar um pouquinho mais a sua visão sobre esta abordagem extraordinária que nos oferece Bert Hellinger, que passou agora para dar continuidade, Sophie Hellinger. O Bert deu outro grande exemplo antes de morrer. Ele deixou a casa arrumada. Ele fez a transição. O nosso desafio é esse, deixar a nossa casa arrumada. Super obrigada por estar aqui comigo. Até o próximo.